Gente. Oi, Nath, tudo bom, meu amor? Ah, então tá. Eu fiquei na dúvida se eu estava falando certo ou não, porque tem coisa pior do que eu errar o nosso nome, né? Vou chamar o pessoal aqui. Eu estou gravando. Boa noite. Boa noite, Nath, minha filhinha linda do coração. Estou cheia de filha, gente. Uma do de sangue, várias de coração. Eu estava contando, mas isso eu falo no final para a gente não poder não perder. Eu achei esse 11º capítulo muito... Desculpa, 10º capítulo. Esse 10º, estou confundindo, porque o próximo é 11º, e a Ludoneide falou que já leu o 10º, 12º. Olá, Lindoneide, você está me fazendo fazer confusão aqui, que agora fica o 11º na cabeça. Eu adorei esse capítulo, ele é um capítulo longo, eu achei que ele retrata de uma forma maravilhosa aquilo que foi ventilado nos outros capítulos, que é sobre a criatividade. Eu achei essa história da Llorona, né, da La Llorona, muito legal, o modo como ela trouxe isso, porque, como você se lembra, tem duas... Na verdade, a gente tem 4 histórias nesse capítulo, né? A gente tem 2 da La Llorona, a gente tem uma da Menina de Fósforos, que é o meu trauma de infância, essa história. Eu me lembro quando quando era criança, minha mãe me deu um livro da Menininha de Fósforos, que é o livro mais lindo que eu já tinha visto, todo colorido, capa dura. Eu nunca tinha visto uma coisa daquela na minha vida. Mas eu ficava triste com esse livro. Triste. Eu sempre achava o final dele muito triste. E a história dos 3 fios de cabelo loiro, né? Do final. Mas que menininha linda é essa ali com a Maria Silva? Mas quem é essa boneca? Ó, ela lê, tá sem som. Ela lê também? Tá sem áudio, Maria Silva. Tem que ligar o áudio que eu não escuto. Enquanto ela vai ligando, eu vou falando um pouquinho dessa história da La Llorona. Então, deixa eu ver agora. Quem é essa princesa? Eu sou a Maria Helena. Meu Deus, olha essa voz, gente. Para, olha essa voz doce. Que linda você, Maria Helena. Ai, meu Deus. Heleninha? É, Maria Helena. Gostei. Vai acompanhar com a mamãe? Boa, boa. Então, vamos lá. Então, a primeira história da La Llorona, ela conta que ela era uma mulher muito bonita e pobre, né? Casada com um homem muito rico e muito bonito, que resolve avisá-la que ele vai casar. E ela, obviamente, tinham 2 filhos, é lógico que, né? Estou pronta. O meu vestido já está ali no armário. Ele explica que não é com ela que ele vai casar com uma espanhola. E aí ela fica alucinada e resolve matar os 2 filhos, afogados. E aí ela se mata também. Quando ela chega no paraíso, seja lá onde ela foi, o guardião, né, fala: olha, você tem todos os motivos para estar aqui, mas infelizmente você tem que trazer os seus filhos. Então ela volta e fica procurando no rio para ver se ela encontra os filhos dela. E tem aquela outra história da Lei Orona, que é a mesma coisa, uma garota namora com um rapaz, né? E ele tem uma fábrica, e ele resolve casar com uma espanhola também, que na verdade é uma grande cliente dessa fábrica dele, e ela também afoga os filhos, só que nessa segunda história, que é a mais atual, o rio está muito poluído por conta dos dejetos daquela fábrica. E ela tem muita dificuldade em encontrar os filhos, tanto que tem aquela lenda que criança não pode ir à noite no rio, porque a Llorona pode confundir e achar que são os filhos dela e, enfim, afogar, né? Acabar afogando. Então, vamos primeiro tratar dessa primeira parte, depois a gente vai para a garota do... Gente, se vocês quiserem falar alguma coisa, se vocês tiverem algum detalhe para falar, o apontamento, só como a gente está poucas pessoas aqui, pode interromper, pode falar, fica à vontade, tá? E eu adoro discordar, se tiver alguma opinião diferente da minha. Então, aqui ela fala sobre a criatividade de uma forma que eu achei muito interessante. Esse rio poluído, o que é o rio? Essa fluidez, essa criatividade que todos nós temos. Todo ser humano é criativo. E aqui a gente não está comparando quem é mais criativo, quem é um escritor é criativo, quem cozinha bem já não pode ser tão criativo, não. Não interessa o que a pessoa usa, qual o dom, né, da criatividade, sim como ela usa essa criatividade. Então, a gente tem esse rio, que seria essa parte feminina que a gente tem, que tem muito essa coisa no junguiano,
que é a coisa do masculino e do feminino, né? Então, o feminino ali retrata essa criatividade, essas ideias que a gente tem, e que pode, inclusive no início, eu até marquei aqui para mostrar para vocês, que ela fala que o que é criatividade, né? Isso está na página 340. Não se trata do virtuosismo, embora não seja nada de errado com ele. Trata-se de amor por algo, de sentir tanto amor por algo, seja uma pessoa, uma palavra, uma imagem, uma ideia, pelo país ou pela humanidade, que tudo que pode ser feito em excesso é o criar. Só que o que a gente está vendo aí nessa história da La Llorona? Que essa criatividade dela está presa, né? Está suja, está estagnada, ela tem que achar ali. Por quê? Porque o fidalgo, aquele homem, quem ele representa? Tudo isso a gente tem que pensar, que a Clarissa conta histórias, mas tudo isso representa a mesma pessoa, tá? Então, por exemplo, o rio é a criatividade que a gente tem, todas nós temos. O fidalgo que quer casar com ela é o ânimos, que seria aquela energia masculina. E aqui, gente, quando a gente fala de energia masculina e energia feminina, não é aquela coisa, isso é masculino, isso é feminino, não é do gênero masculino e feminino. Então, quando a gente fala, por exemplo, da criatividade, é uma energia mais feminina. É aquela energia de criar, de ter ideias, nossa, eu tive uma ideia fantástica de um livro, vou escrever um livro. Ok, a ideia está aqui. O que você precisa agora? Você precisa do ânimos, você precisa pegar um computador, pegar talvez um lápis, uma caneta, e o que vai te fazer pegar esse lápis, essa caneta, ou esse computador, ligar, ou uma tela, se você quiser pintar? É a sua energia negativa, a sua energia masculina, esse ânimos. Então, esse ânimos é que vai fazer com que essa criatividade circule, com que você coloque no papel as suas ideias. Se você tiver com o ânimos machucado, que é o que aconteceu ali, o ânimos dela estava, não quero nada com você, suas ideias não são boas. É mais ou menos isso que a gente mostra. Quando ele fala que procura outra pessoa, na verdade é o seguinte, olha, suas ideias estão horríveis. Eu não acho que essas suas ideias são boas. Você vai procurar alguma coisa para fazer, minha filha. Isso tudo a gente fala com a gente. Quando você... Vou dar o meu exemplo, tá? Quando você faz alguma coisa com brilho nos olhos... como vocês sabem, eu acho que quase todo mundo aqui sabe, eu tinha um escritório de advocacia durante anos. Eu fazia o meu trabalho de forma mecânica. Eu fazia muito bem, modéstia à parte. Mas não tinha brilho nos meus olhos. Eu não fazia aquilo por amor. Eu fazia aquilo, eu sentava lá no computador, fazia o que eu tinha que fazer, voltava para minha casa. Então, o meu trabalho, por isso que eu te falei que a criatividade não é o que você faz, é como você faz. Eu não tinha brilho nos olhos, eu não tinha prazer, eu não estava criativa ali. Eu ia lá, fazia o que eu tinha que fazer. Era isso. Quando eu tive a ideia, né? Quando eu quis ir atrás dos meus sonhos, que era largar, como sempre, a energia masculina nos podando, é verdade, que é o Barba Azul, lembra? Que é aquele... Até nas outras histórias a gente vê, né? A própria madrasta, que apesar de ser representando como a madrasta, era uma energia masculina, no caso da Vasalisa. Então, e quando eu resolvi largar tudo para começar a trabalhar com livros, o meu ânimos, espera lá, você está brincando, né? Você vai fazer isso? Largar o quê? Você estudou 5 anos de direito, o seu pai pagou sua faculdade, você vai largar tudo? Como assim? Que ideia burra é essa? Então, o meu ânimo estava ali meio que Eu falei, não. O meu lado criativo falou, não, eu vou tentar. Não foi fácil, eu até falei com vocês várias vezes sobre isso. Gente, eu passei esse final de semana, meu marido foi para a praia, eu não fui porque eu tinha trabalho para fazer. Eu fiquei sexta, sábado e domingo trabalhando, feliz. E as ideias vêm assim, eu fico... Minha mãe até brincou que eu trouxe minha mãe para me ajudar, que era muita coisa. Minha mãe, Nusa, como você tem ideia? O meu lado criativo tá porque eu estou fazendo algo que eu amo fazer. O meu projeto é esse. Então, o meu rio está límpido, no meu caso, tá? Estou dando esse exemplo porque eu tive já o rio sujo lá atrás, quando eu advogava. Então, o que é muito importante isso? Você entender, aqui ela fala muito sobre isso, como é importante que o seu ânimos e o seu lado criativo, como é importante que eles estejam
em equilíbrio, porque lá eu não tinha, como advogada, eu não tinha criatividade, mas eu tinha o ânimo de fazer. Agora eu poderia, por exemplo, ter o ânimo para fazer, né? Desculpa, ter a criatividade, mas não ter o ânimo de fazer. Agora não, eu tenho os dois. E a gente tem os filhos afogados. Quem são esses filhos que se afogaram? É o projeto, é a obra. Ela simplesmente falou, bom, já que você não quer nada comigo, já que você está falando que eu não sirvo para nada, que eu não tenho criatividade, eu vou pegar a minha obra e vou enterrar. Eu não vou levar essa minha obra adiante. Então, é isso que a história nos mostra, que ali a gente está retratando uma pessoa que a gente já viu em outros casos, só tomar uma água, só um pouquinho, gente. A gente está vendo ali o que a gente já viu em outros capítulos. Só que dessa vez a Clarissa está retratando muito forte a questão da criatividade. E como é importante que a gente trabalhe isso, como é importante que a gente não se deixe abater por aquele barba azul que a gente tem dentro da gente, por aquela madrasta que a gente tem dentro da gente. Como a gente precisa lutar contra isso. E eu até anotei aqui, eu vou falar com vocês, que era muita coisa, gente. Eu falei, não, eu preciso falar com o pessoal algumas coisas que eu acho muito, muito importante. Porque a Clarissa, ela ensina como limpar esse rio. Então, ela fala quais são os passos que você tem que dar para que esse rio seja limpo e para que você consiga fazer com que esse ânimos volte para você, né, que ele queira casar com você, que você consiga limpar esse rio, que você consiga trazer seus filhos de volta. E ela fala, a primeira coisa, aceite elogios. Ô, gente, isso parece tão básico, mas presta atenção. Se alguém vai te elogiar. Nossa, como o seu cabelo está bonito. Ah, porque eu fui no cabeleireiro. Não é porque você está com cabelo bonito que você nasce. Não, você não consegue simplesmente olhar para a pessoa e falar obrigada. Meu cabelo. Sabe aceitar? Meu cabelo está bonito? Sim. Ou, nossa, como você. Que coisa linda esse quadro que você pintou. Ai, você acha? Eu acho que talvez eu devesse. Sabe, quando você. Repara que cada vez que você recebe um elogio, sua primeira reação é rebater aquilo. Eu sou formada em letras, que sou apaixonada, mas na prática não consegui. O meu rio estava. Deixa eu ver aqui, peraí, que escapou. O meu rio estava poluído, exatamente. E é isso que ela está ensinando agora, como fazer para limpar esse rio, porque, gente, nunca é tarde. Não dá para você falar, a criatividade é do ser humano. Pode reparar, às vezes você está fazendo uma comida, você vai falar assim, você está seguindo uma receita, tá? Você, às vezes, dá aquele seu toque. Isso é criatividade. Você está fazendo algo que quem te passou a receita nem pensou, mas que você acha que aquilo vai ficar melhor. Então, isso que eu estou falando, o criativo não é você fica em casa cuidando dos filhos. Minha mãe acabou de me mostrar que meu irmão trabalha pra caramba, ele estava esse final de semana na casa. Gente, ele construiu uma casa de papelão para as crianças. É criatividade. Ele poderia comprar uma casa, mas não, ele criou. Então, todo mundo, todo ser humano é criativo. É uma coisa que a gente tem que difere dos animais. Você não vai ver os animais criando coisas diferentes. Isso é nosso. Você não vai ver o animal, a girafa, colocando alguma coisa ali na folha quando ela vai pegar para dar um valor, pegar o azeite, nada, né? Eles não têm. A criatividade é nossa. Então, a parte mais importante é que vocês entendam que a criatividade está conosco sempre. Se o seu rio está poluído, a Clarissa vai te dar todo o passo para você despoluir esse rio e fazer com que o seu ânimo e a sua criatividade estejam equilibradas. Então, primeiro, aceite elogios. Não tente justificar o elogio. Fala só, obrigada, ponto. Aprenda, treina na frente do espelho. Obrigada e ponto. Segundo, seja sensível. Presta atenção no que está ao seu redor. Presta atenção nas vozes que você escuta. Sabe? Veja o que é uma voz do Barba Azul, qual que é a voz da madrasta, qual é a voz de um bom amigo. Não é para você achar que todo mundo, tirar que tudo que for crítica é ruim. Não, filtra se aquela crítica tem sentido ou não. Seja sensível com o que está acontecendo ao seu redor. Deixa esse seu lado feminino, esse que está limpando o rio, deixa ele prestar atenção. Escuta a sua boneca, lembra a Vasalisa? A intuição? Escuta a sua intuição, veja o que aquela pessoa está falando, se aquilo vem de um encontro que você quer, se aquilo é real ou não. Ignora
aquelas críticas que tentam poluir o seu rio, né? Porque o que polui o rio? Cada crítica negativa, cada pessoa que fala mal para você dos seus projetos, tipo, sério que você quer escrever um livro? Ou então, ator. Gente, ator, para mim, é o que mais sofre. A pessoa quer ser ator, vai arrumar um emprego. Como ser ator, presta atenção que todo ator escutou isso. É sério que você quer trabalhar como ator? Por que você não vai procurar um emprego? Como se o sonho da pessoa não fosse real, sabe? Isso a gente escuta muito. Ela fala terceiro, seja selvagem. Todo mundo nasce, né, gente, com o rio limpo. A gente vai crescendo, esse rio vai poluindo, porque a gente vai escutando aquilo. Eu vi até uma amiga minha dando um exemplo que eu achei tão bonitinho, que ela fala que uma criança, quando ela desenha um desenho horroroso e leva para a mãe, ela não pensa que aquele desenho está horroroso. Não dá para saber. Gente, o Pequeno Príncipe, que fez aquele desenho que muitas pessoas não sabem o que era. Ele achou aquilo lindo, é a obra dele. E ele não pensou, lógico, que vem um adulto e fala, mas isso aqui é um chapéu, né? Tipo, o que é isso? Não é um chapéu. Então, a criança faz aquilo, ela tem a certeza que aquilo é lindo. Aí atrai isso para você também. Veja os teus olhos, veja a tua obra com olhos de criança, sabe? Com o teu rio puro, limpo. Veja como ela é, como é a tua obra, seja ela qual for. Seja ela qual for. Comece. Quarto. Comece, gente. Simplesmente sente, se você quer escrever um livro, comece a escrever. Você tem que começar. A gente já viu isso em outras histórias, né, em outros contos. Simplesmente comece a fazer. A quinta coisa, proteja o seu tempo. Isso a gente viu muito no último capítulo, que a gente precisa do nosso tempo. É muito importante que a gente tenha um tempo nosso para fazer as coisas que para a gente são importantes. Quando você fala, não tenho tempo, ok, você não tem tempo, mas se acontece uma emergência, se acontece alguma coisa, seu filho está doente, você arruma tempo para ficar 2 semanas, que Deus queira que isso nunca aconteça, mas assim, se for necessário, você arruma. Então, arrume tempo também para cuidar dos seus sonhos, arrume tempo para cuidar dos seus projetos. Não desista, não escute essas vozes, começa e arrume tempo, priorize você. A gente viu muito sobre isso no último capítulo. Fique com ela, sexta. Não reprima esse seu lado feminino, esse seu lado criativo. Tem um monte de pessoas falando, querendo poluir o seu rio. Ignore, proteja, cuide desse seu lado criativo. Cuide com carinho. Ninguém vai cuidar, gente. Ninguém vai cuidar do seu lado criativo. Você é a única pessoa que pode cuidar disso para você. E sétimo, proteja a sua vida criativa e a proteja diariamente. Se você fizer isso, o seu rio vai ficar limpo. E você, com isso, consegue buscar a sua criatividade e ir atrás dos seus sonhos. Essa foi a minha visão sobre essa primeira parte do livro da La Llorona. Depois a gente vai falar sobre mulheres, da menininha de fósforos. O que vocês pensaram sobre esse primeiro capítulo, sobre essa primeira parte desse capítulo? Vocês têm alguma opinião diferente? Alguém quer falar? Ninguém? A Adri está sem som? Pode falar. Só falar uma coisinha, não é nada a ver com o assunto. É a ver com o assunto, mas não é do texto que você leu, não. É que, como é a primeira vez que eu participo, eu estou um pouquinho perdida. Aí eu vi, tá escrito lá gravando. E como eu tenho acesso às outras? Tá no Telegram. No nosso canal do Telegram, porque no Instagram eu não consigo colocar os vídeos. Porque ele é muito longo. Então, eu coloco no canal do Telegram. Você está no nosso canal do Telegram, da leitura coletiva? Então, se você for lá em cima, procura, clica no nome do grupo, aí vai aparecer mídias, links e documentos. Tá? Aí você clica nesse mídia, links e documentos, se eu não me engano, está em mídia. Aí tem lá todos os vídeos, os debates, eu sempre coloco lá. Só teve um que eu não consegui colocar, que a gente teve problema, eu coloquei o link no Facebook e no Instagram. E entraram umas pessoas e começaram a colocar, enfim, vídeos, foi uma coisa horrorosa, eu fiquei tão traumatizada, que falei, só por Deus. Mas tá tudo lá, Adri, tá bom? Tá Prazer bom, ter você aqui, viu, minha linda? Tá bom, prazer é todo meu. Pode continuar, só essa dúvida, tá? Tá bom. Obrigada. Alguém quer falar? Lindoneide, Enes, Maria Silva, Nath, Sandrinha, alguém? Não? Tudo ok? Então, eu vou falar agora sobre a Menina dos Fósforos, que foi uma história que, quando eu li aqui, eu falei, meu Deus, o meu passado me persegue, gente. Mas foi bom porque o meu trauma da Menina dos Fósforos sumiu um pouquinho.
Ali a gente vê uma garota que ela é muito pobre, né? E ela descobriu que ela vendendo fósforos, se ela vendesse muitos fósforos, ela conseguia comprar um pão para um pãozinho, ele deu o nome ali, que é um pão que ela consegue comprar para ela. E o que acontece? Ela teve um dia que ela estava com muito, muito frio e ela resolveu congelando. Ela estava quase congelando. Aí ela resolveu acender um fósforo. Quando ela acendeu um fósforo, ela teve uma ilusão, parecia uma miragem, né? Que ela viu primeiro, acho que era uma sala com lareira. Aí ela acendeu de novo, aí apareceu uma mesa com comida. Na hora que ela pegar, o fósforo apagava. A terceira miragem aparece a avó dela, sorrindo para ela, toda feliz. E aí a miragem sumia. E isso deixava ela tão assustada, porque ela queria continuar vendo aquelas miragens, ela queria continuar vendo aquilo que estava deixando ela feliz. Então apagava, ela ia acendendo, 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 até que ela começou a subir com a avó, né? Deixando essa vida, morrendo, e no outro dia a garota foi encontrada congelada na neve. O que essa garota dos fósforos nos retrata? Não é muito diferente do que a gente viu na La Llorona. Uma garota que ela está congelada, né? Você vê que ela não consegue procurar ajuda, porque o que a pessoa, numa situação dela, deveria fazer, gente? Procurar um adulto, procurar um lugar que ela pudesse se aquecer, mas não, o que ela procura? Ela é como se ela estivesse congelada, literalmente congelada, com aquela criatividade ali perdida, né? Ela não tem, quando eu falo congelada, eu estou falando da condições psíquicas dela, ela não consegue ir atrás do mínimo para sobreviver. Essa pessoa está congelada. E o que ela busca? Ela busca ilusões. Então, uma pessoa que ao invés de, procurar, ok, eu estou congelada, eu preciso cuidar de mim, que isso a gente vai ver aonde? Na próxima história dos 3 fios os 3 fios loiros, né? O que ela faz? Ela fica procurando o fósforo. O que deveria, que na verdade são ilusões. Então, são pessoas que dizem, não estou bem, deixa eu colocar um filme aqui, sei lá, sabe aquela coisa que a pessoa ou vou usar drogas, ou vou beber, ou deixa. Então, ela é uma pessoa que o sonho dela congelou, ela não tem condições de procurar, de sobreviver, e ela morreu congelada. E aí você questiona, então, pera um pouquinho, então esse conto de fadas acabou assim mal, não acabou, não tem o que fazer, é isso? Então, se eu estiver congelada, eu vou morrer? É isso? Não. Porque a gente tem a solução aonde? Na última história, que é a história sempre busca uma fuga, a Amy está falando, exatamente. Então, você fica procurando uma fuga, e uma fuga ilusória. Porque você vê que um fósforo, gente, não vai esquentá-la. Não vai. Então, o que essa garota deveria fazer? Levantar e ir atrás da sua tribo. O que a gente vê, na verdade, é uma pessoa que está vendendo os seus sonhos, a sua obra, muito barata. A gente viu isso no Patinho Feio, né? Em que uma pessoa, não no caso de se vendendo barato, mas uma pessoa que ela não está no meio da sua tribo. Ela está perdida ali. Então, o que a Clarissa fala? Se você está se vendendo por tão pouco, para. Levanta agora, sai daí e vai procurar a sua tribo. Vai procurar como se esquentar, vai procurar quem vai comprar, quem vai valorizar a sua obra. Porque você via que ninguém comprava. Ela estava vendendo a obra dela por um pão. Sabe? Ela não estava valorizando a obra dela. E ela começou a se congelar, é como se ela ficasse sempre naquele ciclo vicioso, né? Então, assim, ela estava congelada, ela estava se vendendo barato para pessoas que não valorizavam a obra dela. Que às vezes acontece com a gente. Que você, por exemplo, tem amigas minhas que cozinham pra caramba e de repente fala, poxa, não, esse negócio de cozinhar, isso é coisa para, tipo, como vou ficar com a barriga no fogão, sabe? Como se isso fosse uma coisa menor. Ou uma pessoa que fala assim, eu cuido da minha casa, eu vou cuidar dos meus filhos, e a outra pessoa fala assim, nossa senhora, não vai arrumar um emprego, não? Que cá entre nós não existe, para mim, trabalho pior, na boa, do que ficar dentro de casa cuidando de filho, gente, porque trabalho demais, nenhum trabalho se compara com isso, socorro, pelo amor de Deus. Quando eu fiquei um pouco com a minha filha, eu lembro que eu ia para o meu trabalho descansar, porque eu estava exausta. Mas assim, é como se a pessoa estivesse sempre denegrindo a sua obra, e te deixando para baixo, e você começa a ficar o quê? Congelada. É como se você aceitasse que a tua obra não vale nada mesmo, e você fica congelada naquele lugar. E aí, qual é a solução disso? Ou você morre,
como a garota, né, da garotinha de fósforos, a menininha de fósforos, ou você faz como na última história, que você se lembra que tem um cara vindo, velho, todo curvado, com dente amarelo, pele amarela, velho demais, ali andando, assim, parecia que o cara ia cair e morrer congelado a qualquer momento. O cara, ela descreve de um jeito que fala assim, gente, esse homem não chega, porque ele viu uma luz lá no fundo, fala, ele não chega onde ele tem que chegar, ele não vai conseguir chegar. Então, ali a gente está vendo como se fosse a garotinha de fósforos andando, congelada, mas procurando uma saída. E aí, quando ele chega, mas atualmente estamos vivendo assim, trabalhando muito e ganhando muito pouco. Então, mas às vezes é diferente de você talvez ter um emprego que não te valorize. É o que ela fala. Então, talvez seja o momento de você... Eu estava falando sobre isso com a minha filha hoje, que talvez seja o momento de você... se às vezes você não está feliz... A gente estava discutindo sobre trabalho, sobre futuro, sobre um monte de coisa. E ela falando de uma amiga dela que não estava bem e tal. Eu falei, filha, se você não está bem, você tem que ir atrás de algo que te faça melhor. Quando eu, por exemplo... E eu estou dando meu exemplo porque eu vivi isso na pele. Quando eu resolvi mudar de direito para trabalhar com livros, gente, eu cuidava da minha filha, assim, eu era provedora do lar. Se eu não ganhasse, eu não ia ter o que comer. Ainda assim, eu falei, cara, é isso. E não estou falando para vocês, de repente, olha, gente, é isso, larga tudo. Não. Mas faça, tenha um projeto. Comece a andar, comece. Se você não está feliz onde você está trabalhando muito e ganhando pouco, comece. Comece a procurar outro trabalho, comece, o que você quer fazer? Poxa, acho que de repente eu posso trabalhar com isso, ok, então é isso que você quer? Tenha um projeto, e aí vem o que a gente está falando, que é o que ele fez agora, que é exatamente o que você precisa fazer. Você vê que aquele cara anda congelado, triste, assim, ele está, morrendo ali, morrendo. Até que ele chega numa porta, uma mulher abre a porta e ele cai, ele não tem forças para andar. Aí ela o abraça, e fica embalando, a noite inteira, embalando. E ele parece que começa a rejuvenescer, e ela não para de embalar. Ela não para. Mesmo ele rejuvenescendo, ela continua embalando, e passa a noite inteira, amanhã, até que ele se torna uma criança. E aí ela pega 3 fios, clique, joga no chão, e essa mulher sai, a criança sai, e ela sai como se fosse um raio de sol. Quem é essa mulher? Essa mulher é aquela Laloba. Lembra a Laloba, lá no início, aquela que catava os esqueletos, juntava os esqueletos para reconstruir? E quem é esse velhinho que se transformou no menino? É o nosso ânimos. Às vezes o nosso ânimos está cansado. Você está ali, você está sem força, você simplesmente não tem forças mais para dar um passo. O que você tem que fazer nesse momento? Continuar correndo? Lembra, ele não tinha força. Ou ficar que nem a garota, acendendo fósforo, não, para. É o momento em que você tem que parar, por isso, Enes, que eu te falei, esse é o momento, se você não está feliz, é o momento que você tem que parar. Não parar de trabalhar, parar, que eu te falo, aquele parar, se embalar, não é assim, eu vou sair com meus amigos, vou tomar uma cervejinha, fuga, não é a fuga de ilusões como a da menina de fósforos, não, é parar e falar o que eu vou fazer. E se embalar. Sabe aquela coisa que a gente aprendeu nos outros capítulos, do ciclo vida, morte, vida? Que tudo, às vezes uma coisa tem que morrer para nascer uma nova. Então, às vezes, você tem que deixar morrer aquele cansaço, aquela ideia que muitas vezes, gente, quando a gente está falando que você tem um projeto, pode ser que aquele projeto não seja o projeto ideal. Talvez não seja o momento daquele projeto também. E está tudo bem. Está tudo bem. Talvez você tenha que deixar morrer algo para nascer algo novo. Então, embale, cuide com carinho desse seu ânimo, dessa parte sua que vai fazer você andar e vai fazer com que seu projeto ande. Porque para ele tem que ter a tua criatividade, lógico. Não adianta ele andar, porque você vai ser um projeto automático, vai ser um trabalho automático, que também é horrível, que não tem brilho nos olhos. Não, você tem que ter aquele brilho nos olhos, aquela coisa criativa, e também aquele ânimo que vai te fazer, correr atrás. Então, eu achei que esse capítulo, apesar de muito longo, ele fecha de uma maneira maravilhosa, em que ela ensina o que você deve fazer para reconquistar e para limpar o teu rio, para você não deixar congelar suas ideias,
para você despoluir os seus projetos, para o rio, né, deixar fluir sua criatividade, o que você deve fazer para deixar fluir sua criatividade, o que você deve fazer para salvar os seus filhos do rio, ou seja, salvar os seus projetos, fazer com que o ânimo esteja com você. Então, eu acho que esse capítulo foi um capítulo muito, muito, muito rico. Eu, assim, adorei, adorei. Essa é a minha leitura desse capítulo. Vocês têm alguma opinião diferente? Tem alguma coisa que vocês queriam passar? Enes, já deixei morrer e tentando me encontrar. É isso, Enes. Mas você está se cuidando? Você está embalando? Porque isso não é uma coisa... Ah, a Adri chegou, que bom. A Adri ia tentar chegar a tempo, porque ela estava com uma coisa. Dri, você chegou no final, eu falei, acabei de dar toda a minha opinião do livro, meu amor. Então, Enes, você tem que às vezes as coisas não acontecem rápido, tá? Dri, muito feliz que você conseguiu, meu amor. Gente, larguei o sapato, estou subindo para pegar o livro. 2 minutos. Tá, venha. Queremos ouvir sua opinião. E eles, às vezes, as coisas, por exemplo, meus projetos, esse meu projeto de largar o direito para trabalhar com livros, eu fiquei, eu acho que quase 5 anos. Então, quando a gente fala, eu vou fazer o ânimos, eu vou, sabe, embalando a noite inteira, às vezes, essa noite inteira pode demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. O ponto é você não desistir. O ponto... tá... Vocês estão me ouvindo? Aqui está falando que está pausado. Vocês estão me ouvindo? Está direitinho? Aqui apareceu que estava pausado, eu fiquei na dúvida. Então, o ponto importante é você saber que você não pode desistir, você não pode deixar esse ânimos casar com a espanhola, pelo amor de Deus, segura ele, não deixa ele lá com a espanhola, não traga de volta, e use esses 7 passos, sabe? Aceite elogios para o que você quer fazer. Todos nós temos um dom, gente. Todo mundo tem um dom, seja ele qual for. Seja ele qual for. Você tem um dom de ser criativo. E aqui a gente está falando, não é comparando uma coisa com a outra. Não é assim, ele é mais criativo que eu, ele escreve melhor que eu. Como é que eu vou pensar em escrever se tem tantos autores maravilhosos? Vai ter um público para você. Vai ter. Como é que eu vou pensar em pintar? Tem tantas pessoas tão maravilhosas. Não, vai ter. Primeira coisa que você tem que fazer é acreditar no seu potencial, acreditar no seu dom. É isso. É confiar em você. Isso é a parte mais importante. Mais importante. Gente, só avisando que eu falei até para as meninas no início, eu queria passar isso para vocês também, que tem muitas pessoas me reclamando que não conseguem participar do Meeting. Porque não tem horário, ou porque não sabe entrar, enfim, acabam se confundindo e não conseguem entrar. E elas querem debater o livro do Mulheres Correm com os Lobos. Então, o que eu vou fazer? Nos próximos, eu não vou fazer mais vídeo, eu vou fazer como se fosse uma resenha escrita, eu vou dar a minha opinião e a gente vai debater nos comentários, tá bom? E aí eu coloco A Maria Silva não gostou, eu acho. Ah, tá, porque você fez assim, eu falei, ela não gostou. Não, é que eu acho tão interessante quando você fala, entendeu? Aí eu fiquei Mas aí o que acontece? É que eu fiz você fazendo assim. Olha, estou vendo a expressão aqui, minha filha. Não, por isso que eu liguei a câmera, eu não consigo mentir. Eu tenho um caderno. Também não gostei, caderno. Também não gostei. Eu marco todos os debates, né? E aí eu até perguntei para você do debate do volume 3, né, da Vasalisa, se não me engano, que eu não estava conseguindo achar, mas não achei no YouTube. Sim, eu não já feito associação. Você achou no YouTube, né? Achei. E aí o que acontece? É porque, às vezes, assim, como ele é um livro um pouco mais complexo. Difícil. Oi, Heleninha. Ela viu que eu liguei o áudio e já veio correndo. Então, assim, eu tô um pouco lerdinha, né, para entender tudo o que significa. Eu até marquei um aqui o sustento da vida criativa, que aí você perguntou, eu estava procurando, acabei perdendo coisa. Mas eu gosto disso, entendeu? Então, eu também adoro, só que, para mim, gente, é muito difícil agradar todo mundo, triste. Maria Silva. É tão difícil. Aí eu tô vendo um monte de gente reclamando, tanto que eu comecei a fazer alguns debates. Ai, que linda! Tamo junto, Lindoneide. Aqui, ó, gente.
A louca dos post-its. Nossa, eu marco tudo. Também. Só que aí o que que acontece? Vocês viram que eu comecei a fazer uns debates lá no Instagram também, dos livros. Eu fico triste. Sempre que alguém me reclama, eu falo, não, eu vou tentar fazer do seu jeito para você ficar feliz. Mas não dá, porque aí o outro. Não dá para agradar todo mundo, Menina, né? aí eu fico triste. Meu marido não dá para agradar todo mundo. Eu falei assim, não, eu quero ser que nem Deus, eu quero agradar todo mundo. Mas nem Deus agradou, né? É que aí foi isso, só essa. Aproveitando que eu estou com o microfone aberto, lá na página 342, eu marquei, acho que é primeiro, segundo, acho que é o terceiro capítulo, eu acho. Já que a mulher selvagem e Nossa, o rio... acabei de marcar o mesmo, dá uma olhada. Ah, é? Olha só. Vai lá. O rio por baixo do rio. O que quer dizer isso, o rio por baixo do rio? Eu não consegui entender. Porque tem outro rio. A Marilena Olha! tem um outro rio embaixo. Ela sempre fala sobre isso, rio abaixo do rio, porque o que acontece? O que a criatividade faz? Lembra que ela fala? É o rio fluindo, né? O rio é uma correnteza. Vai cair. O rio é uma correnteza, em que ela fala isso em vários outros capítulos, em que a gente está sempre correndo de acordo com... Essa é a minha opinião. Se alguém tiver diferente, por favor, adoro debater. Mas isso ela fala muito forte aqui sobre isso. Inclusive, ela fala logo no início sobre isso. Quer ver? Deixa eu achar aqui para te falar exatamente essa parte. Que é o rio que vai, que leva... Ó, todos esses atos provém da mulher selvagem, de rio abaixo do rio abaixo do rio, que não para de correr para dentro da nossa vida. Sim. Isso está na página 340, no final do primeiro parágrafo. Que é isso, é o rio da nossa vida, é a nossa criatividade. E aí se tem cada vez que a gente escuta críticas, que eu não falo que não é construtivas, né? Críticas destrutivas, esse rio vai poluindo, vai entrando madeiras, né? Aquele monte de obstáculos no rio, que parece que o rio não corre. E a gente fica o quê? Parada. Então, o rio abaixo do rio é que, esquece essas pessoas e deixa o rio fluir. E você vai. O rio somos nós, fluindo pela vida, ignorando todo esse povo que eu brinco que são os dementadores de plantão, né? E que muitas vezes está dentro da gente. São aquelas pessoas que parece que acordam de manhã, você dá bom dia, tipo, é sério que você está achando que isso é um bom dia? Aí já começa, né, tudo dando errado. Bom dia para quem, né? Exatamente. Uma vez, meu pai tem farmácia, eu estava trabalhando na farmácia dos meus pais, aí entrou um cliente, minha mãe me ensinou que sempre que entrava eu tinha que ser educada, aquelas coisas, né? A pessoa entrou, eu falei, bom dia, tudo bom com o senhor? Tivesse tudo bem, eu estava entrando na farmácia. Eu falei, não, o senhor tem toda razão, o senhor desculpa ter perguntado, por favor. Então, assim, gente, sempre tem o chato. É difícil. Mas você gostou desse capítulo, Maria Silvia? Você tem alguma opinião? Eu gostei, eu achei legal, aí eu marquei ele, né? Porque daí eu fiquei um pouco na dúvida também, né? O que dizer, o que queria dizer esse capítulo, né? Essa frase daqui do livro. E aí, você falou, né, que o outro rio é as outras coisas que vêm interferindo, né? E às vezes, eu falo isso por mim, porque eu me boicoto o tempo todo. Tô para voltar para a academia. Somos nossos piores inimigos muitas vezes, Maria Silvia. A gente mesmo. Eu tô para voltar para a academia desde final de maio. Até agora, bloqueou meu cartão, não tem como eu pagar, entendeu? E aí, amém, Senhor! Não sou a única. Mas, assim, o problema também, eu acho, né, Núzia, como tudo aqui fala, que eu falei com meu marido leu primeiro esse livro do que eu. Jura? Que legal. Para mim, todos os homens tinham que ler para entender as mulheres. Então, justamente. Aí, eu acho que tudo aqui, né, todas as histórias, tudo depende da gente, né? Tudo. E aí eu fico vendo, eu falei assim, puxa, mas... Só um pouquinho. Você pode pegar uma água para mim, amor? Eu tô morrendo de sede. Desculpa, gente, aproveitei que minha enteada tá aqui, já falei, vai lá. Desculpa, fala, amor. Não, tipo assim, mas o que a gente faz, né, Núzia, quando é a gente mesmo que se boicota, né? Aí, como eu estava repassando todas as histórias, né? Aí o que eu mais gostei foi do Barba Azul e do Manauí. As duas que eu estou repassando e que até então tem me tocado mais, né? E aí tem a chave que sangra, eu fico pensando o que falta para fazer a minha chave girar, né? Para fazer essa mudança, porque às vezes a gente fica tão preso em algumas coisas, né?
Ah, é na casa, no marido, nos filhos. Eu tenho um menino de 14 anos, tá numa festinha de aniversário agora, segunda-feira, e nós aqui, né? Aquela, Debatendo. né? Então, assim, é complicado isso. Eu queria. Não que o livro vai ser a minha tábua de salvação, não é isso. Mas ele Mas é, Maria. Ele é, Maria às vezes, Silva. numa leitura, a gente consegue encontrar isso, né? O Mas que esse me livro, faz ele é guiar. isso. Ele é uma terapia. Ele é uma Sim. terapia. Ele te ensina, esse livro, ele é transformador. Ele te dá os caminhos das pedras. Por exemplo, quando eu te falo, esse livro, nós somos as protagonistas. Então, nós somos Sim. todos os personagens. O Barba Azul somos nós. Ele está aqui dentro. Tudo bem, alguns, não é que ele está só na gente. Tem um interno e tem externo. E esse externo vem de encontro àquele Barba Azul que a gente tem dentro, né? Aquele que fala assim, aham, você acha mesmo que você pode ir atrás desse sonho, minha filha? Senta aqui, faz isso não. E é isso que a gente tem que lutar contra. O que a gente tem que fazer? Não dá para tirar esse Barba Azul da gente, porque ele está aqui. O que a gente tem que fazer, ó, calar a boca dele. Querido, recolha-se a sua insignificância. E é isso que esse livro nos ensina, como lidar com com essas partes obscuras que todas nós temos. Eu falei, quando eu quis mudar para trabalhar com o que eu amo, e que eu amo, gente, eu poderia não ter feito isso. Uma leitura bem levada pode nos salvar, inclusive de nós mesmos. Adorei, Lindoneide, é isso mesmo, isso mesmo. Esse livro, para mim, é um livro de cabeceira que, assim, não é um livro fácil de ler. Eu acho que esse é um livro que, quando você debate com amigas, é diferente. A gente tem uma nova visão. Já vou deixar falar, Adri, pode deixar. Aí eu adoro, Adri chega demorada, deixando a gente para fazer não sei o quê, limpeza de pele. E eu acho que esse livro, ele tem esse poder, tem mesmo, porque ela é uma psicanalista. Não é fácil, não é um livro fácil de ler. Esse livro, por exemplo, esse das Águas Claras, gente, essa parte criativa, ele foi um capítulo difícil. Você entender o que é... A Adri está tentando abrir a câmera. Tá bom, Adri. Você entender o que é o que, sabe? Quem é quem, você tem que... Vamos, por isso que eu te falei, se vocês tiverem uma opinião diferente da minha, essa é a minha agora. Em 2019, comecei a ler, mas não consegui. Agora estou amando, a Lindoneide falou. Às vezes não é nenhum momento, Lindoneide. Às vezes você está com o livro certo no momento errado. A primeira vez que eu li Mulheres que Correm com os Lobos, eu li como qualquer outro livro. Eu sentei e li o livro inteiro. Assim. Terminei, falei, não entendi nada. Esse é o livro mais difícil que eu já vi na minha vida. Aí eu peguei e falei, nunca mais vou ler na vida. Que livro é esse? Aí depois eu comecei a ler, eu fui estudar como ler Mulheres que Correm com os Lobos. Falei, cara, tá todo mundo falando que esse livro é lindo, como é que só eu achei esse livro uma merda? Não é possível. Aí eu peguei, li e vi que, na verdade, esse não é um livro para ser lido rápido. Começa por aí. Você lê o primeiro capítulo, para. Por isso que eu te falei que a gente está lendo, por exemplo, um por mês. Porque você lê, a gente vai debater agora, você precisa de um tempo para isso. Isso que a gente está falando agora, não é que você vai sair daqui e acabei, aprendi, está ótimo, pronto, mudei minha vida. Não. Isso vai acontecer devagar. Você vai começar a usar esse livro devagar. E ele tem que ser lido assim, devagar mesmo. Ele é maravilhoso. Dri, você levantou a mão, você quer falar? Maria, Silvia, você quer falar mais alguma coisa, meu amor? Não, só uma marcação que eu fiz na 351, que eu achei bem legal também, que às vezes acontece comigo. Já vi mulheres insistindo em limpar tudo dentro de casa antes de poder sentar para escrever. E todas sabemos que há algo de curioso na limpeza doméstica. Ela nunca termina. Um projeto perfeito para paralisar uma mulher. E é isso, né? É isso. Às vezes eu já perdi, não era nem tantos cafés da tarde na casa da minha mãe, porque eu tinha que limpar a casa na quinta ou na sexta-feira. Falei assim, agora, deixe aí, e quando me der vontade, eu limpo. Minha casa não é imunda, não é isso que eu estou querendo dizer, né? Não é um negócio... Né? Não, mas eu entendi o que você está falando. É como se a gente usasse isso como desculpa. Para não viver a vida. Sim. Aí eu fiquei pensando, eu falei assim, não vou, porque meu marido faz as coisas dele, ele é muito mais aberto a essas coisas do que eu. Ele não se prende muito. Terminei meu serviço, vou para ele já foi agora para academia. Vou para academia, vou ler meu jornal, vou fazer minhas coisas. Eu falei assim, mas eu não vou ficar presa aqui, né, limpando a casa
porque, não. Muito bem, Né? muito bem, muito bem. Então, eu achei legal essa frase que me representou bastante, eu achei, né? Te representava, né? Porque agora você já é uma nova mulher. Sim, com certeza. Eu não sei se eu Adorei. marquei mais alguma coisa, mas pode continuar, Adriana. Desculpa, você levantou a mãozinha, né? Imagina, vocês estão me ouvindo porque a câmera não está abrindo mesmo, não sei o que aconteceu. Não, mas tô ouvindo sim, Dri. Então tá bom. Eu ia falar justamente esse parágrafo que a Maria falou, que é o que me chamou muita atenção, porque eu também sou muito assim, né? Eu só me permito sentar para ler os meus livros depois que eu termino de fazer o que eu tinha que fazer naquele dia, né? E isso às vezes me incomoda, porque às vezes a gente não se dá o direito não se permite falar assim, hoje eu não quero fazer nada, eu quero fazer uma coisa minha, né? Tô tentando trabalhar muito isso. E eu tenho meus horários super tranquilos de trabalho, eu acabei entrando nesse trabalho novo faz uns dias e já tô querendo, já não quero mais brincar, entendeu? Eu já quero, não Cansei. quero mais brincar. Eu já tô querendo, já tô pulando fora, porque eu sou 36 anos de profissão, eu sempre trabalhei por minha conta, sozinha, com a minha mãe, e sempre fiz meus horários, né? Tive essa flexibilidade, óbvio que atualmente as coisas não estão fáceis, então pensei em complementar a minha renda, e apareceu essa oportunidade. E por que eu estou colocando isso? Porque eu me vi muitas vezes aqui naquela coisa de relutar em começar alguma coisa nova, entendeu? No primeiro dia eu já não queria mais ir, porque eu não tinha autonomia para fazer o meu trabalho, a minha criatividade já está sendo podada, eu não tenho autonomia para Nossa, é fazer. esse capítulo, Adriana. O meu protocolo de trabalho eu não consigo fazer, é uma clínica, eu tenho que trabalhar de acordo com as regras, não me sinto fazendo direito o meu trabalho, e tenho que largar a minha casa, já que eu não tenho empregada nem faxineira, e ficar todos os dias fora, e chegar que nem outro dia, cheguei 9h30 da noite, não me permitir fazer minhas coisas. Então, eu tenho que fazer uma escolha, né? E, além disso, a questão de você falar assim, será que eu sou realmente capaz? Será que eu vou dar conta? Aprender a mexer com aparelhos de laser, de não sei o quê, coisas que eu nunca mexi na minha vida, né? Então, assim, esse capítulo veio muito a calhar com o que eu estou passando esses dias, e a gente... E eu me coloquei agora em primeiro lugar, entendeu? Hoje eu cheguei lá, fui, mas eu já falei para ela que eu não vou ficar até o final do mês, até ela arrumar outra pessoa, porque eu não me identifiquei com esse trabalho. Eu não consigo fazer alguma coisa que não seja eu. Então, assim, está podando a minha criatividade, eu estou, na verdade, me anulando, né? E, às vezes, por mais que você precise, eu tenho condições ainda de ter essa opção, eu não vou me realizar. Então, para eu ir me fazer mal, para eu me sentir mal, para eu me sentir, assim, parada, né? Assim, morta, entendeu? Como ela fala que às vezes que a gente quase morre, né? É como se a gente estivesse morrendo, né? Eu acabei achando que eu tinha que tomar essa atitude. Então, meninas, eu acho que esse capítulo para mim funcionou Não, bem. não, eu estou chocada, porque tudo isso que você está me falando é exatamente o que retrata esse capítulo. O seu Exatamente. ânimo está aí. Então, você Exatamente. está levantando, você está fazendo, e está tudo bem. É, Mas você está fazendo um trabalho automático, exatamente. robotizado. A sua É. criatividade, sem brilho nos olhos. A sua criatividade está, morta. Os seus filhos estão afogados. Sim. É exatamente isso que você nos contou, é o exemplo real do que está retratando nesse capítulo, Dri. Cara, Então, que capítulo perfeito para isso que aconteceu com você agora. Não, então, e legal porque você tomou a decisão corretíssima. Você sim. pegou e falou, você tomou a rédea da situação. E eu marquei um parágrafo aqui muito legal que fala assim, em termos da página 369, em termos 69, o primeiro parágrafo. Em termos psíquicos, no sentido mais negativo possível, o inverno traz o beijo da morte, ou seja, uma frieza a tudo que toca. A frieza representa o fim de um relacionamento. Se você quiser matar alguma coisa, basta agir com frieza. Assim que vemos congelados nosso sentimento, nosso pensamento, a nossa atividade, o relacionamento não é mais possível. Quando os seres humanos querem abandonar alguma coisa dentro de si mesmos ou pretendem dar um gelo em alguém, eles nos ignoram.
deixam de convidá-los, isolam-nos, fazem o maior esforço para não ter nem mesmo de ouvir a sua voz ou pôr os olhos sobre eles. E essa coisa da menina da caixinha de fósforo, eu achei muito bacana isso que ela fala também, né, da menina dos fósforos, o quanto, às vezes, você busca uma luz, né, você busca sentimentos, e você, às vezes, se você deixar, você morre naquele sentimento, você morre naquilo. E era o que eu estava Congelada, né? começando a sentir que ia acontecer comigo. Eu falei, não é por aí, né? Eu não quero Não. pedir ajuda de nenhuma vovozinha, não quero que nenhuma vovozinha me leve, eu quero procurar minha luz, né? E procurar mudar essa situação, né? Então, esse Não, capítulo me ajudou, parabéns. inclusive, a Parabéns tomar pela essa atitude. decisão. Foi para tomar Parabéns essa pela decisão, atitude. né? É isso aí. Não, amei. Mandou muito bem, muito bem. Não, é impressionante como retratou exatamente como você trouxe um caso real, assim, e perfeito para isso que tá retratado. Então, assim, a gente está falando desde o início sobre o que significa, mas você trouxe o exemplo dessa situação. Sim. Maria Silva levantou a mão. Pode falar, meu amor. Nusa, outra página que eu marquei, na 356, acho que é o segundo parágrafo, né? É que eu não entendi também, eu queria que você desse uma luz aqui para mim. Pois é assim que deve ser, mas a história do Ânimos persegue outras metas em detrimento da natureza selvagem. Oh meu Deus, à medida que o rio se enche de detritos, a própria corrente passa a envenenar outros aspectos da psique criativa, especialmente os futuros filhos da mulher. O que quer dizer esse, especialmente os futuros filhos da Os mulher? filhos são... É no sentido literal dos filhos? Não, são os Não. projetos. Aqui os filhos tá. representam os projetos dela. Então, Sim. quando o Ânimos está doente, o que acontece? A parte criativa dela para. A parte criativa dela para, o que acontece? Ela não consegue fazer novos projetos. O que são os projetos? São os filhos. Então, quando ela afoga os 2 filhos, que a gente fala, ela afogou os 2 filhos, ela afogou os projetos dela. Então, quando o Ânimos está doente, o que acontece? É o que a gente falou, a criatividade morre, aquele rio que flui, não está fluindo, a criatividade parou. Então, não só ela não consegue fazer o projeto que ela gostaria, como novos projetos, ela para tudo. É aquela menina de fósforos, aquela garotinha vendendo, que, não está congelada. Ela não consegue fazer mais nada. É exatamente isso. Minha visão. Alguém tem alguma outra opinião? Não, é que assim, o Fábio, meu marido, fala que eu sou muito mãe alfa, né? E eu quero... Nossa, Frederico, se pudesse, eu estaria lá na festa, tomando conta dele, né? Mas não posso. Eu oriento até um certo ponto, né? Porque como medo de toda mãe tem, né? Do que o filho vá sozinho no aniversário, não bebe, cuidado onde você vai, esse tipo de coisa, né? Aí, essa mãe alfa em mim gritou quando eu li isso. Não, mas não é ideal, não é o filho de vida. Tá vendo, Nusa? Por isso que a gente precisa de debate assim. Eu fico, Maria Silva, perdida, porque assim, tem muita gente reclamando, você não tem noção. Peguei e falei, gente, o que eu faço? O que eu faço? Estava falando, Dri, você perdeu, não sei se você perdeu. Tem muita gente me reclamando que quer debater e não consegue participar do Meet. E eu não consigo fazer, por exemplo, vídeo. Se eu fizer o vídeo no Instagram, eu não consigo, o pessoal do Facebook não participa. Então fica aquela... E eu gosto dessa coisa que todo mundo comenta, assim, eu não quero fazer uma coisa só para o Instagram, eu quero fazer para os amigos do Instagram e também para os amigos do Facebook. Então, por isso que eu acho que de repente fazer... Está na parte final, a gente já fez os 10 primeiros com vídeo, né? Que esse é o 10º. Então, seriam só esses 4 últimos que eu faria para que eles possam, pelo menos, participar desses últimos, sabe? Que eu faria uma resenha escrita e aí a gente comentaria... Eles não conseguem participar por causa de tempo ou porque não tem, como é que se chama? Facilidade para estar na câmera, para conversar e para falar. Porque não entende o que é Meet, porque não sabe o que não quer baixar o Telegram, porque não sabe mexer no Telegram, porque não... Você vê que a gente está com um monte de gente no Telegram e todo mundo quer participar, mas muitas pessoas não sabem. Eu até passo o link e coloco ali, mas algumas pessoas têm essa dificuldade. E elas querem participar. Então, eu fico com pena. Tipo assim, pô, ela está lendo e ela quer debater e não consegue. Então, como a gente fez esses 10 primeiros com vídeo, pelo menos os últimos a gente faz dessa forma, para que eles consigam participar de alguma forma, sabe? Eu coloco ali. Porque os vídeos aqui eu não consigo colocar.
Tem que testar. Se você não experimentar, não vai saber se vai dar certo. Então, faça, de Exatamente. repente, o próximo assim, e aí você vê se deu certo, se realmente essas pessoas vão participar do mesmo jeito. Porque não adianta você mudar a técnica de fazer e ninguém participar, entendeu? É, Aí, É verdade, é verdade. né? Mas Gente, tenta. 8 horas, estamos aqui há 1 hora. Alguém mais quer falar alguma coisa? Porque já deu, porque não fica muito tempo aqui para gravar. A Maria Silva pode falar, depois a Adriana. Pode falar, Maria Silva. Não, não levantei a mão, não. Então apareceu aqui Eu para mim. acho que Adri, você você levantou ou foi sem querer? Não, foi sem querer. Então tá bom. Aí a Adriana Silva, você quer falar, meu amor? Não? Rapidinho. É assim, primeiro eu queria saber quem é de São Paulo aí, levanta a mão. Opa, A Adri também é. Eu sou. tá bom. Eu sou do Tremembé, Tá. interior de São Paulo. Você é da Só onde? para saber, Tremembé, Ah, perto de São para José dos saber só. Campos. E você é é da a minha onde, Adri? primeira. Eu tô aqui, Zona Norte de São Paulo, Ah, tá. Tucuruvi, Santana. E assim, eu sei que você tá falando aí de mudar de técnica, de apresentar. É a minha primeira vez, mas eu tô amando isso. Se você mudar. Porque assim, eu não falei nada, porque na verdade eu li o capítulo errado. Eu Você leu entendi que era qual? para ler o 11. Eu li o Ah, 11. Por isso que eu fiquei quietinha. ah. Muita gente Mas leu Ó, esse, assim, gente, viu? uma coisa muito legal, só que você falou isso, se não eu esqueço. É muito interessante, depois do nosso debate, vocês relerem o capítulo. Porque vocês vão ver que vocês vão ler, por exemplo, você não leu, mas tudo bem, agora você vale ler, porque você vai ler sobre uma nova perspectiva, sabe? e assim, vocês estão falando muito de criatividade em relação a trabalho e muitas coisas, mas me pegou muito na minha vida pessoal isso, Mas porque, vale também, né, pessoal? né? Porque o meu rio, ele tá indo, mas tem muitas interferências, na verdade. Eu procuro ir, mas sempre tem uma coisa que me barra para me voltar para trás. Que eu tô iniciando a carreira nova, né? Que devido a uma cirurgia eu não posso trabalhar com qualquer coisa. Eu fiz a cirurgia tem 9 anos. E eu fiquei muito tempo tentando achar um norte para me trabalhar e agora eu tô começando como corretora, né? Eu peguei o CRES recentemente. Não vendi nada, né? Ainda, mas tô iniciando a carreira e tudo. E para mim, eu acho que esse serviço é perfeito, porque eu não posso pegar peso nem nada. E é um trabalho que você fala, você só se comunica, na verdade, e apresenta a maquete. Eu não vou ter que fazer esforço físico, que é o que eu não posso. Então, aos pouquinhos, eu estou me identificando com a profissão e eu acho que aí daí vai ter um norte mais, né? Só que na vida pessoal, assim, o que eu sofro muito é com as minhas emoções. É eu comigo mesma. Aí você falando entre homem e mulher, não é homem e mulher físico, é aqui dentro. É a mulher brigando com o homem brigando com a mulher. Tipo, a razão e a emoção, né? Tipo, a razão fala, não, você tem que fazer isso e isso, que é o correto, e blá, blá, blá. E minha emoção que é outra coisa. Você tem que ouvir muito, a gente falou sobre isso nos outros capítulos, Dri. Você tem a tua intuição, você tem que fazer. A gente falou muito sobre isso em o que eu li, como eu li um livro que fala sobre a Vasalisa, que chamava Vasilisa, eu fiquei meio perdida no nome, mas no conto eu acho que era Vasalisa, né? A boneca Vasalisa. Esse é um conto muito importante para você ler, porque você precisa aprender a ouvir sua intuição. Se você está com essas questões em que você tem várias vozes falando com você, você tem que filtrar isso. E para isso é muito importante que você escute essa voz que tem dentro de você, a correta. E esse capítulo da Vasalisa vai te ensinar sobre isso. É muito importante para você ler esse capítulo. É desse livro mesmo, né? Desse livro. Eu não lembro agora qual que é o capítulo, deixa eu dar uma olhada. 4, eu acho. 4? É. Não, Não? não. É o 3. É o 3, é o É o 3. capítulo 3. Parejando os fatos. Eu O vou ler, resgate então. da intuição como iniciação. É um capítulo muito importante para você. Esse daí tem lá no Instagram, Maria Silva? Eu achei no No YouTube. YouTube. Então tá. Eu coloquei o debate no YouTube, Adriana. Mas eu tem vou ler, também no então. Telegram. Então, eu acho que é um capítulo que você leia e depois vem escutar nosso debate. Ele vai te ajudar muito a decidir, a prestar atenção
Porque quando você tem muitas vozes falando com você tem uma hora que você não consegue fazer nada, porque você tem que estar ali, né? Vai, fica, não, vai para a direita, vai para a esquerda, e você fica congelada. Então, você tem que saber qual é a voz que você tem que escutar. Esse é um capítulo bem importante para você. Tá bom. Só que agora eu vou ter que sair, que eu tenho que entrar. Eu estou cheia de coisa no celular, tá? Tá bom, então, Mas gente, aí eu vou sair. eu vou parar. Prazer e todas, tá? Boa noite para vocês. Boa noite, eu estou interrompendo a gravação aqui para